Mas estas sementes aqui, que tinham sido plantadas pelo Senhor, elas já estavam produzindo frutos ou ainda não? Não. Diga comigo, precisava que Deus desse uma ordem. O que precisava? De novo, mais forte, o que precisava? Põe a mão aqui, ó. Fala, Deus colocou. Diga um poder. Diga sementes poderosas. Diga comigo, e só está faltando eu liberá-las para elas frutificarem. Diga para elas germinarem. Diga para elas produzirem frutos. Aonde Ele colocou? Aonde Ele colocou? Dentro de nós. Ó Deus de Israel, eu creio que nós estamos, Senhor, num tempo de definições. É um tempo que o Senhor reservou para nós, para vivermos definições que nós ainda não tínhamos vivido. Por isso que, meu Deus, o nosso foco é terminar muito bem. Qual é o nosso desafio? Terminar muito bem. Meu Deus, o final, ele é melhor do que o início. Então, o final das coisas, o final, nós estamos, Senhor, caminhando para os últimos dias desse ano de 2025, aonde a promessa que o Senhor nos fez para este ano, meu Pai, ela está de pé. É uma promessa forte, é uma promessa poderosa, é uma promessa, meu Deus, que nós não conhecíamos o vinho que o Senhor preparou e reservou para nós. E eu creio, Pai, eu creio que tudo que o Senhor tem esperado encontrar em cada vida, em cada pessoa, meu Deus, é uma mente arrumada, é um coração arrumado, é um coração alinhado, é uma mente em ordem, é uma mente arrumada, é uma vida, meu Pai, que está sendo alinhada com a Tua palavra, porque é tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de mudança, Senhor, no casamento, no financeiro, Senhor, é tempo de nós vivermos, Senhor, resultados que nós ainda não tínhamos vivido, meu Pai. Meu Deus, na nossa vida, na nossa casa, no sentimental, ó meu Deus, na área da saúde, é tempo, meu Pai, de nós vivermos mudanças poderosas, incríveis, surpreendentes em nome de Jesus. É tempo, Pai. É tempo de portas que não foram abertas sendo abertas. É tempo de vendas que ela não conseguiu fazer esse ano, ela vai fazer agora. É tempo, meu Deus, Senhor, dela receber uma graça, um favor, um poder maior para fazer coisas que ela ainda não fez. Senhor, esse tempo foi reservado para nós, porque o Senhor disse: eu preparei o melhor para o final. Eu vou entregar o melhor, mas vai ser no final. Quem perseverar até o fim, quem resistir até o fim, quem não parar, quem não retroceder, quem não desistir, quem não abrir mão, quem não fizer aliança com o Egito, quem, meu Pai, meu Deus, entendeu que precisa haver uma separação entre a luz e as trevas, quem, meu Pai, meu Deus, decidir que a partir de agora ela vai viver. Ela vai viver no caminho do seu destino. Ela vai viver pela fé. Ela vai viver. Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que tudo venha dar errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então eu vou me alegrar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, como diz a tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor está no controle de tudo, o Senhor não perdeu o controle, e é agora. A hora é agora, a oportunidade é agora. Aqueles que entenderam, como Josafá, que não tem, meu Deus, não tem mágica, não tem nada de diferente, não há, meu Deus, um pulo do gato, oh meu Deus, alguma outra coisa que alguém tem que fazer para vencer. Tudo que ela tem que fazer é colocar o Senhor em primeiro lugar, se alinhar com o Senhor, dar condições ao Senhor e fazer aquilo que é a única coisa que funciona, que é buscar a Deus de verdade. Obrigado, Deus, eu te amo, eu te agradeço e eu sei que nós vamos sair daqui com definições em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga aí: eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho, diga, para o final, e eu tomo posse. Diga que as definições que eu ainda não vivi neste ano, diga, nestes últimos dias, eu viverei. Diga, porque o meu foco é terminar bem. Toca nessa pessoa que está no teu lado e fala: meu irmão, o meu foco e o seu foco é terminar bem. Fala para ele: o seu foco, o meu foco é terminar muito bem, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Por que Josafá, a gente lê 2 Crônicas 20 e a gente encontra Josafá terminando bem naquela situação contra aqueles 3 inimigos? Porque Josafá, ele não inventou. Josafá fez a única coisa que funciona e que pode dar vitória para uma pessoa. Diga comigo: alarmado, diga com medo, ele buscou a Deus. Diga comigo: orou a Deus. Diga comigo: jejuou. Diga: ele e todo o povo adoraram a Deus. O que eu falei aqui para você? O que eu repeti aqui que eu falei para você agora? Você repetiu comigo? Que a gente já não aprendeu na palavra, que é o que deve fazer parte da nossa vida. Mas o problema é que algumas pessoas ainda não entenderam que o nosso maior desafio é terminar bem. E eu não vou conseguir terminar bem 2025 se eu não pegar aquela palavra de domingo que a bispa pregou, falando a respeito que a terra, ela estava um caos. Não havia ordem, havia uma desordem. Tanto que eu até separei numa outra versão, que é Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou todas as coisas, os céus acima e a terra abaixo. Eis o que aconteceu. No princípio, a terra não tinha forma e era completamente vazia. Havia uma densa névoa sobre o abismo. Havia trevas. E o Espírito de Deus
pairava sobre a superfície das águas. Então ouviu-se a voz de Deus. Vamos juntos? Haja luz. E a luz surgiu. De novo, haja luz. E a luz surgiu. Deus viu que a luz era bela e boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. A tarde deu lugar à manhã. E esse foi o primeiro dia. Ou seja, Deus, antes dele criar tudo o que ele queria criar o homem, criar a vegetação, as árvores, tudo, os animais. Deus, ele encontra um universo, uma terra totalmente devastada, vazia. Uma terra aonde, nessa versão, ela estava sem forma. A terra não tinha forma. E aí o que Deus, para trazer, a criação, para ele gerar, para ele criar tudo que ele queria criar, o que Deus primeiro ele começa a fazer? Diga comigo, ele gera, cria a luz. Haja luz. Porque o que havia na terra? O que só havia na terra? Na NVI vai falar, trevas cobriam a face do abismo. Aqui nessa versão que eu li, uma densa névoa sobre o abismo. A terra estava cheia de trevas. Ainda na terra não existia a luz. A luz ainda não prevalecia na terra. E ele começa a sua obra, a sua criação, aonde ele decide que a partir de agora, não quero trevas dominando. Eu quero a luz dominando. Tem que ter luz aqui. Porque uma pessoa, quando ela vive em trevas, ela vive com medo. Quando ela vive em trevas, ela vive cega. Quando ela vive em trevas, ela vive perdida. Quando ela vive em trevas, ela vive insegura. Quando ela vive em trevas, ela vive no pecado. Quando ela vive em trevas, ela deixa de se relacionar com o Criador e começa agora a ficar encantada com tudo que há no mundo. Você já percebeu? O quanto as pessoas, elas ficam deslumbradas e elas ficam assim, sabe, impressionadas. O sonho da minha vida é conhecer tal lugar. O sonho da minha vida é isso e aquilo. Eu não estou tirando o sonho de ninguém. Mas a gente não ouve. Olha aqui para mim. Você ouve alguém falar com tanta ênfase, com tanto desejo, com tanta vontade. Tudo que eu quero é conhecer a Deus como eu nunca conheci de verdade. A gente ouve as pessoas falando isso direto? Não. Num mundo conectado com a tecnologia, ainda conversava isso agora há pouco com alguns obreiros. O mundo hoje conectado com a tecnologia. Tem gente que ele sai de um culto aonde ele foi renovado, ele foi fortalecido, ele foi avivado, ele foi abençoado,
Chega na casa dele, ele volta a se conectar. Ô, meu querido, peraí. O que você está fazendo aí? Não, eu tô vendo uns videozinhos aqui na, na- no Instagram, no TikTok. Não é nada demais. Então, se não é nada demais, você está botando essa comida, você está colocando para dentro uma coisa que não edifica, que não alimenta, que não sustenta, que não te deixa melhor. Mas o mundo não pode desconectar. Precisa estar muito bem conectado e desconectado com o Criador. Então o que Deus ele viu? Ele viu uma terra, diga comigo, sem ordem. A terra estava sem ordem, diga um caos. A vida de muitas pessoas não está assim? Como que uma pessoa vai terminar bem se primeiro ela não coloca ordem na mente dela? O que é colocar ordem na mente? Então vamos lembrar a palavra de ontem. A lei das... Quem lembra do título da palavra de ontem à noite? A lei das... Então quem tem que vir na nossa vida em primeiro lugar? Então vamos lembrar de Adão e Eva. A Bíblia relata que o homem, todos os dias na viração do dia... E quando é que essa viração do dia acontecia? Quando o sol ele se punha. Ou seja, o sol se pôs ali para o judeu. O dia do judeu começa 6 horas da tarde para nós. Você ouviu o que eu falei? Ou não? Quando é que o dia do judeu começa? 6 horas da tarde. Começa um novo dia para o judeu, 6 horas da tarde. Você pode ver que um judeu praticante, quando dá sexta-feira, 6 horas da tarde, você não fala mais com ele. Ele está reservado. Se ele morar aqui no Brasil, ele está reservado. Né? Então, nessa viração do dia, quando o dia começava, o que o homem ele tinha prazer, ele tinha um desejo, uma satisfação de fazer, de se conectar, de se relacionar, de estar na presença de Deus. Aquilo enchia os olhos do homem. Aquilo era muito forte para ele. Por quê? Porque ali era o momento de comunhão. Havia comunhão entre o homem e Deus. Quem é casado aqui e também tem filhos, você e a sua família não quer estar em comunhão dentro de casa? Quer ou não quer? Você não vai voltar para casa? Que hora que você vai voltar? A gente está te esperando. Não é mais ou menos assim? Ah, mas o que a gente vai fazer de diferente? Não, de diferente nada. O que a gente vai sempre fazer, que é o nosso prazer de fazer, é ficar junto, é estar junto. Então, como é que você sabe que um casal está vivendo uma vida saudável, uma família está vivendo uma vida saudável? Eles estão inventando um monte de coisa para fazer ou eles só querem estar juntos? O que eles querem estar? Juntos. Sentados juntos, deitados juntos. Qual era o prazer que o homem tinha na viração do dia? Ele queria estar junto com quem? Com Deus. Mas aí entra
a serpente, leva o homem a dar uma atenção para a criação. Ele enche, Satanás consegue encher os olhos da Eva e consequentemente do Adão, que eles ficam assim: tem um fruto nesse jardim que é top demais, a gente tem que comer isso aqui. A gente não conhece, a gente não experimentou. Tanto que eu não trouxe aqui a leitura na versão que eu estava lendo aqui hoje, mas aqui na que eu tenho aqui, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente falou isso aqui no 4, ó: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ó, diga comigo: agradável ao paladar, atraente aos olhos, diga comigo, e desejável para dela, diga-se tirar discernimento. Tomou do fruto, comeu e o deu ao seu marido. Ou seja, todo esse encanto que a Eva teve e passou para o Adão, rompeu, quebrou a comunhão, a relação que eles tinham com Deus, porque eles ficaram mais deslumbrados com a criação. Agora, com o que eles queriam se relacionar de verdade? Com o que eles queriam se relacionar? Com a criação ou com o Criador? Agora eu vou ter mais tempo, ó, meu tempo agora maior, ele será dedicado mais à criação, ao que Deus criou, e agora vamos ver se vai dar para ter tempo para poder se relacionar com Deus. Então aí na viração do dia, Deus vem entrando no jardim, eles ouvem os passos do Senhor, e agora eles querem se relacionar com Deus, ou eles estão se escondendo de Deus? Ué, o que aconteceu contigo, Adão? Rapaz, você, na viração do dia, nas primeiras horas do dia, a pessoa com quem você queria conversar era comigo. Agora, você está fugindo de mim? Você está se escondendo de mim? Você não tem mais o mesmo prazer de antes? Adão, onde você está? Adão! Sabe aquela mulher que liga para o marido e ela está tão esperançosa? Meu marido vai chegar, meu marido... meu amor, o que foi? Você está atrasado. Aí espera um pouquinho que já a gente conversa. Mas como assim conversa? Não, mas peraí, eu estou ansiosa, eu estou aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente faz todo dia. Você nunca chega atrasado. Você não prioriza outra coisa. O que aconteceu? Para onde você está bandeando que você não me avisou? Quantas pessoas nos dias de hoje, elas ainda não estão na luz, mas estão nas trevas e não estão vendo? Ela não está vendo. Ela perdeu o prazer pelas coisas, ou melhor, pela única coisa que deveria ser amado, respeitado, valorizado. Porque vamos voltar no Josafá.
Diga comigo, ele terminou bem, porque ele buscou a Deus. Ele terminou bem por quê? E quando o Adão e a Eva comeram do fruto, naquele momento, dali para frente, eles queriam buscar a Deus, a ajuda de Deus, estar com Deus, ou eles estavam fugindo de Deus? Entrou algo no homem que bagunçou toda a vida dele. A vida dele ficou todinha bagunçada. A mente dele ficou todinha bagunçada. Ele ficou perdidinho. Ele já não falava coisa com coisa. Agora, o cara que não dava desculpa, dá desculpa. Agora, o cara que não fugia, agora está fugindo. Agora, o cara que ele tinha prazer, ele perdeu o prazer. O cara que tinha uma segurança, tinha uma posição, um posicionamento diferente, agora ele está se acovardando. Agora ele está omitindo, ele está fugindo. Peraí, aconteceu alguma coisa contigo, rapaz? O que foi? Você está muito diferente. Quando Deus criou tudo que ele criou, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 11, deixa eu pegar aqui, diz assim, ó: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Diga assim comigo, Deus, ele criou, diga a vegetação, diga as plantas, as árvores, diga comigo cujos frutos, diga produzem sementes. Ou seja, tinha semente? Tinha semente? E aquelas sementes, elas já estavam plantadas ou ainda não? Sim, elas já estavam plantadas. Mas estas sementes aqui, que tinham sido plantadas pelo Senhor, elas já estavam produzindo frutos ou ainda não? Não. Diga comigo, precisava que Deus desse uma ordem. O que precisava? O que precisava? De novo, mais forte, o que precisava? Põe a mão aqui, ó. Fala, Deus colocou. Diga um poder. Diga sementes poderosas. Diga comigo, e só está faltando eu liberá-las para elas frutificarem. Diga para elas germinarem. Diga para elas produzirem frutos. Aonde ele colocou? Aonde ele colocou? Dentro de nós. Aí eu pergunto para você. Você está dando as ordens, ou seja, você está profetizando, você está declarando, você está determinando, você está agindo a sua fé. E plantando dia e noite e dia. Eu vou terminar bem, esse vai ser um mês de definições, eu declaro essas portas já estão abertas, eu declaro aqueles clientes já chegaram, eu declaro essas dívidas já estão pagas, eu declaro isso aqui já foi mudado da minha vida. Você tem declarado? Você tem agido a sua fé? Você tem dado condições para que elas comecem a germinar essas sementes? Porque está aqui, ó, produzam. Está escrito exatamente isso, ó. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos, diga comigo, cujos frutos
produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. Tinha plantas? Na criação tinha planta? Tinha ou não tinha? Tinha árvores? Tinha vegetação? Tudo aquilo que Deus determinou para ser criado, foi criado, surgiu, apareceu. Sim, mas agora, para isso não parar, eu também já botei as sementes. Tanto que, se não me falha a memória, acho que aqui no capítulo 2, deixa eu ver se eu separei aqui. Aqui, ó. 2, 5. Coloca o 4 para mim, 2, 4. Porque aí ele dá a parte de baixo já dá sentido. Gênesis 2, 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Diga comigo, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Diga, Deus ainda, diga, não havia ordenado. Diga comigo, ordenado. Ele não havia ordenado ainda. Todavia brotava a água da terra, irrigava toda a superfície do solo. E assim, eu não quero entrar muito aqui, que não é o meu ponto. Ele não havia ainda ordenado para que essas sementes começassem a brotar, para que tudo começasse a fluir. Aí eu pergunto para você, quando ele cria o homem, e ele põe um guardião naquela terra, naquele lugar, para cuidar e cultivar. E depois, a Bíblia fala que o Senhor, ele fazia a terra ser irrigada pelo solo, e depois a terra passou a ser irrigada pela chuva. Ou seja, diga comigo, quando Deus deu as ordens, as coisas, diga, foram sendo colocadas no seu lugar. A gente vai ter autoridade para alguma coisa com uma mente desordenada? Alguém vai ter resultado na vida se ainda fica pensando em bobagem, fica se culpando, fica ainda preocupado com o que está acontecendo lá fora? Ô, igreja, deixa eu te falar uma coisa. Ainda a Bíblia falava uma coisa no domingo. Parece que isso está virando, para muitas pessoas, uma mensagem comum. Ela parece que já não tem impacto na vida de algumas pessoas. E eu quero te avisar que a palavra de Deus, ela nunca perdeu força. A palavra de Deus, ela nunca deixou de ter o seu poder. A palavra de Deus, ela nunca deixou de ter vida. O que tem acontecido nos dias de hoje é as pessoas se enchendo mais das coisas do mundo, tendo mais tempo para se relacionar com a criação e esquecendo que precisam se relacionar com o Criador. Porque olha aqui, ó. Quando você está com o celular na mão, para você ver muitas vezes o que está lá, ler, assistir, você não tem que às vezes até fazer silêncio? Tem ou não tem? Mas você não faz silêncio para ouvir a palavra de Deus. Você não vai para um lugar silencioso para poder meditar na palavra como deveria.
Tem pessoas que ele se reserva, ele se tranca às vezes dentro do quarto, ele vai para algum canto, você vê nitidamente, ele bota fone de ouvido, que você está quase esgoelando, e ele não te ouve, por quê? Porque ele está com o negócio lá, ouvindo, assistindo, super conectado no que ele quer. Mas você não vê ele super conectado. Ou seja, peraí, hoje eu quero conhecer mais a Deus. Hoje eu quero me encher mais de Deus. Hoje eu quero aprender mais com a sua palavra. Você não vê a pessoa vivendo dessa maneira. Você vê que para ela ver algo no celular, ela pega o celular com um cuidado, aquele mime, bota a capa e coloca a película e fica com aquela coisa para botar no bolso. Ela presta bastante atenção para colocar na bolsa, aonde quer que você vê aquela atenção. Se alguém aborda, quer parar ela, quer conversar com ela, espera aí, só um minuto. É assim ou não é? Mas você não vê as pessoas agindo dessa forma com o que na mão? Com a Bíblia. Com a palavra. Eu não estou tirando o fato que você tem que usar seu celular ou o que quer que seja para trabalhar. Não estou falando isso, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muita gente ainda não aconteceu na vida dela a separação, diga comigo, da luz e das trevas. Ela acha que porque ela está vindo num culto, ela está na luz. A prova que você está na luz não é o culto que você está participando aqui agora. A prova que você está na luz é o quanto você se mantém conectado, se relacionando de verdade com Deus lá fora. Ontem o bispo Fernando estava fazendo um trabalho com os homens e ele fez uma pergunta para os homens. Quem aqui é atacado? Se eu pergunto, vamos fazer essa pergunta aqui. Quem aqui muitas vezes é atacado por pensamentos errados? Levanta a mão para mim. Você é atacado? E o que você faz com esses pensamentos? Você consegue sempre vencê-los? Você consegue sempre combatê-los? Você consegue sempre, ou seja, rejeitá-los, não alimentá-los? Você está sempre atento àquilo que você está pensando? Ou você percebe que, fui fisgado aqui por esse pensamento. O diabo conseguiu afetar ela. O diabo conseguiu pegar ela. Porque diga comigo, onde há luz, há paz. Diga, aonde há luz, não há falta de paz. Então, uma vida que não tem paz é porque é uma vida que está nas trevas. E como que as trevas, elas acabam entrando na vida de alguém que se diz ser cristão? É fácil, é só você se desconectar de Deus e começar a ficar deslumbrado com a criação. Porque hoje, as pessoas, elas estão mais preocupadas com o dinheiro. Ela não ganha dinheiro com propósito. Ela não está em busca de prosperar, porque há verdadeiramente dentro dela um propósito. Mas está lá, né? Ó, Deus, Senhor, estou aqui para o Senhor, tem que pagar minhas contas, hein?
Ó, esse mês o senhor tem que pagar minhas contas. Ó, o senhor tem que resolver meus problemas aqui. Ó, porque assim, né? Enquanto tá mantendo, tá tudo em ordem, tá tudo em dia, ó, tá tudo em paz entre a gente. Mas a verdade é que algumas pessoas, o que elas precisavam ter na vida delas é uma dor, é uma aflição. Porque quando ela estava na dor, ela estava na aflição, ela estava em comunhão com Deus. Quando Deus foi lá e deu a vitória que ela precisava, ela tirou o pé. Agora você não vê ela mais na mesma comunhão, você não vê ela naquela mesma vontade, naquele prazer. Eu quero Deus, eu preciso de Deus. Quando ela tinha um problema, então, peraí, o que a Bíblia falou que eu tenho? Eu tenho sementes poderosas, então eu vou declarar, em nome de Jesus, isso aqui vai mudar, vai acontecer, eu vou viver, eu vou tocar. Agora, ela não tem tido mais essa mesma preocupação de antes. Só que vamos lembrar de Josafá de novo. O problema, quando ele chegou, ele foi resolvido de forma espiritual. Quando o problema chegou, a primeira coisa que saiu de Josafá foi buscar a Deus e orar. Então, observa, que ainda no domingo o Senhor tocou fortemente a bispa para falar assim, ó, eu quero você de volta se relacionando comigo. Eu quero você de volta em comunhão comigo. Eu quero, como ontem ainda o bispo usava a expressão, de pessoas que pararam como é que fala? No acordar pela manhã, dela não conseguir tirar 15 minutos para dobrar o joelho e para falar com Deus. Quanto tempo eu falei? Que fosse 5. Mas que ela fizesse com a força da vida. Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso de Ti para esse dia. Venha ao meu encontro, Senhor. Me dá sabedoria, me capacita, me encha do Teu Espírito, Senhor. Você não vê isso mais. Você não vê. As pessoas agarrando, ainda eu estava observando, né? Teve gente que para ele receber a unção no altar do trabalho de segunda, ele teve que ficar esperando até 4, 5, 6, 7 horas da manhã de terça-feira. 7h30, para receber a unção de todo o trabalho. E teve gente que entendeu, olha como é que a pessoa pegou a palavra profética. Deus reservou o melhor para o... Deus reservou o melhor para o... Eu guardei isso no meu coração. Eu falei, esse ano, eu não arredo o meu pé, eu não tiro o meu pé. Eu não vou fazer outra coisa que não seja, peraí, Deus falou que o melhor está sempre no final. Aonde eu tenho que estar? Em tudo aquilo que está para se encerrar, tudo aquilo que está para finalizar, tudo aquilo que está para acabar. Opa, aonde eu vou estar? Porque alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa. Aquela festa de casamento que acabou o vinho, será que quantas pessoas não foram embora quando ficou sabendo que não tinha mais o vinho para beber? Mas quem aguardou, quem esperou, desfrutou do melhor ou não desfrutou? Desfrutou ou não desfrutou? Claro que desfrutou. Claro que desfrutou. Toda pessoa que não tem mais pressa, ela não tem pressa para sair da presença do rei. Ela não tem pressa para investir na vida espiritual dela. Quanto tempo eu preciso? Eu vou separar. Eu vou organizar. Pode observar que os homens, os heróis da fé,
Por exemplo, Davi, quando ele pecou com a Betseba e matou Urias, e ele viu que a presença do Espírito Santo tinha saído dele, a primeira coisa que ele queria arrumar na vida dele, que ele queria ajustar na vida dele, qual era a área? A área espiritual. Senhor, pega o que eu tenho, tira da minha vida, pode levar tudo embora. Pode tirar tudo, não estou preocupado com trono, com ouro, com prata, com isso, com aquilo. Não, ó, tira tudo de mim. Mas me devolve a alegria da salvação. Eu quero a presença do Senhor de volta na minha vida. Foi isso que ele quis ou não foi? Salmo 51. O que Davi nos ensinou nessa mensagem do Salmo 51? Que o que pesa não é a criação, não é a posse de algo, não é ter poder de algo, não é possuir algo, não é ter alguma coisa. A coisa mais importante é o que você tem com Deus, no teu relacionamento, na comunhão, na presença dEle. Tanto que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E diga comigo, aonde habita o Espírito do Senhor? Diga, restaurações, transformações acontecem. Então o que eu quero? O que eu quero para a minha empresa? O que eu preciso para a minha empresa? O que hoje, nesse culto, nesse propósito da mudança, eu faria no seu lugar? Eu iria pegar cada palavra, cada mensagem, cada direção que está tomada de unção, de espírito. E o que eu vou levar de novo para essa empresa? Porque é novo. Porque na empresa de alguns, na casa de alguns, na vida de alguns, ainda isso não ficou, isso não está lá. O que eu levaria de novo para lá? Diga comigo, eu levaria o Espírito do Senhor. O que eu levaria? Porque aonde há a presença do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, há restauração. Há restauração, há transformação, há mudança. E quando Deus libera as suas palavras, quando Deus libera, Ele dá uma ordem, haja luz. O que Ele presencia? O que Ele presencia? Sim, a luz. Por que quando Deus falou haja luz, houve luz? Porque ele estava com a mente bagunçada? Estava com a mente em desordem? Fora do lugar? Desalinhada? Ou estava tudo muito bem alinhado? Pai, Filho e Espírito Santo. Estava tudo muito bem alinhado. Fala a verdade. Você está correndo atrás do quê? Você está se gastando e desgastando mais pelo quê? Deus, Ele quer uma volta nesse propósito. Uma volta à comunhão. Uma volta a uma intimidade. Deus quer você na viração do dia. Ele quer te encontrar na viração do dia. Ele não quer virar e falar assim: ei, onde você está? O que você está fazendo? Vamos ler isso aqui para terminar? Ó, 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, que aí essa palavra viração está na Almeida, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Diga comigo, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de quem? Da presença do Senhor Deus. O Senhor chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, né?
que na versão Almeida fala: e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. O homem estava aguardando a presença de Deus na viração do dia? Ou ele tinha se escondido? Ele estava no lugar ou fora do lugar? Ele estava no lugar ou fora do lugar? Você está no lugar certo ou você anda no lugar errado? E quando eu falo desse lugar, eu estou falando numa condição espiritual, tá? Porque fisicamente muita gente está no lugar certo. Eu estou falando da condição espiritual. Deus me encontra exatamente no lugar certo. Porque eu perguntei para você aqui, não te perguntei? Você é atacado na mente? É ou não é? Você vem vencendo esses ataques na mente? Você vem vencendo esses pensamentos que quer tirar você do lugar que você tem que estar espiritualmente? Que quer afastar você da presença de Deus? Porque os ataques, muitas vezes, é o ataque da imoralidade, é o ataque da mentira. É a tentação de trabalhar mais e buscar menos a Deus. Que é o que está acontecendo com muita gente. Quando é que você vê a pessoa aqui no pé do altar, aqui, ó? Ai, Deus, eu preciso, eu estou em desespero. Quando é? Quando ela está encrencada ou quando está tudo bem? Mas ela não devia continuar clamando a Deus em desespero, mesmo estando tudo bem? Devia ou não devia? Mas por que ela para? Porque ela acha que ela não precisa. Porque ela acha que ela... Ah, mas está tudo bem, por que eu teria que buscar a Deus como eu estivesse em desespero? Porque a coisa mais fácil que tem é a gente se distrair. A coisa mais fácil que tem é a gente sermos roubados. E a palavra, ela continua tendo peso, ela continua tendo força, ela continua. Mas às vezes, é igual a senhora virou para mim, que eu falei na terça. Que ela veio, participou do trabalho que a bispa fez segunda-feira, mas ela disse que ela saiu do mesmo jeito. E veio me pedir ajuda. Por que ela saiu do mesmo jeito? Porque ela já estava cheia de outras coisas. Se você vem para o culto e você está saindo da mesma forma e você já não está tomando as decisões para fazer o que é preciso lá fora, sabe por quê? Porque você já está cheio de alguma coisa desse mundo aí. Alguma coisa para você está tendo mais importância do que você ter aquilo que Deus ele tem para te dar. Então eu quero te convidar a ficar em pé. No princípio, a terra não tinha forma. O que está fora de ordem na sua vida? Que você diz, bispo, eu quero isso no lugar. Eu coloquei nesse propósito, eu escrevi tudo aquilo que não está da maneira que deveria estar. E a Bíblia diz, e era, diga comigo, completamente vazia. Se uma pessoa está vazia de Deus, ela vai correr atrás de alguma outra coisa? Vai ou não vai? Do que ela vai correr? Ela vai correr atrás do quê? Ah, eu acho que eu preciso trabalhar mais para ter mais dinheiro. Não, eu acho que eu preciso, sabe, relaxar mais, porque eu acho que eu estou trabalhando muito, eu preciso, relaxar mais. Vou comprar uma televisão. De quantas polegadas tem televisão aí? Depois de 55 polegadas. Alguém sabe me dizer? 65? É grande. Tem uma maior de 65? Tem? Fala para mim. Quanto? Hã? 90? Ah, eu vou comprar uma TV bem grandona, assim, botar em casa.
porque eu vou chegar lá, tirar minha roupa assim, eu quero relaxar, sabe? Quero relaxar. Eu mereço, não mereço? Eu trabalho muito. Olha o tanto que eu trabalho. Eu mereço, não mereço ir pra praia? Praia, vou pra praia, praia. Ai, o tanto que esse ano eu trabalhei, sabe? Ai, eu acho que eu mereço ir pra algum canto assim, sabe? Sair desse São Paulo, esse trânsito, esse barulho, né? Essa vida aqui, acho que eu mereço. Né? Já tá tudo agendado, tá tudo marcadinho já. Entendeu? Vou sair de fininho. Quando der lá pro dia 20, mais ou menos, 21, 22, eu já... E aí, né? Vamos ver se eu vou estar aqui na virada do ano. Vou curtir, ou então depois que terminar o ano, aí sim, né? Aí você tem... Acredito, eu não lembro agora quando que o propósito vai começar. Você vai ter tempo de sobra para aproveitar. Mas qual é o ponto? A cabeça da pessoa, você percebe que dia e noite, noite e dia, em cada viração do dia, ela não está em Deus. Ela está nas contas, ela está na empresa, ela está no cliente, ela está no prazer, ela está no final de semana. Ai, graças a Deus que amanhã é sexta-feira, né? Não é assim? Porque aí eu já... A hora que eu acabar o culto aqui amanhã com a bispa, eu já sei que eu vou curtir meu final de semana. A cabeça das pessoas é assim. Você não vê ela com aquele prazer, né? Como eu vi algumas pessoas, que isso é de admirar. E isso, primeira coisa que me constrangeu segunda-feira é como a bispa se entregou por cada pessoa. Alguém vai falar, mas o senhor já não tinha visto isso? Meu querido, eu vi. E eu vou dizer para você, aquilo me impactou mais agora do que já tinha me impactado da outra vez. A entrega. Sem reservas. Ela deu tudo que ela tinha. Será que essa mulher não teve vontade de ir no banheiro? Não teve vontade de dar uma pausa? Será que ela não sentiu nada de vontade de fazer alguma coisa? Não, eu só tenho um foco aqui, Eu quero destravar a vida desse povo. Eu quero fazer a vida desse povo vencer. É assim ou não é? Como alguém virou e falou, quando eu passei quase no final da unção, a maneira como ela me ungiu e me abençoou, parecia que ela estava com a mesma força da primeira pessoa que ela ungiu. E é verdade. E é verdade. Mas de onde veio essa atitude, essa graça, esse prazer, essa generosidade, essa força? De onde veio? Diga comigo, de cada viração do dia. De onde veio? Lembra da palavra da tenda? Moisés não saía de onde? Mas quem que era o que não saía da tenda que a Bíblia relata? Josué. O que Deus está querendo de nós? Encontrar uma tenda caída ou a tenda montada de pé? Ou seja, eu estando em comunhão com Ele. Deus quer comunhão. Porque quando as trevas entraram na vida do Abraão, ele desceu para o Egito para fazer aliança lá que não era para ele ter feito. Ele permitiu a mulher dele se relacionar com o faraó. Não era para aquilo ter acontecido. Ali podia ter gerado uma criança, mas o que salvou ele era o problema da Sara, que ela era estéril. O que nós vemos na passagem de Josafá, que o que salvou ele foi ele ter uma cabeça ordenada, arrumada, de correr para a presença de Deus e influenciar todo mundo a fazer o mesmo.
O que você vê, por exemplo, eu ainda pregava nessa madrugada sobre Gideão. E o Gideão, ele, que coisa, né? Quando Deus fala com a gente, escuta aqui. Quando Deus te dá um impulso, Ele fala para você o que você tem que fazer. Você pede uma segunda opinião, você busca ouvir uma outra pessoa, ou você fica com a palavra de Deus e faz o que Ele quer de você? Não, fala a verdade. Porque se Deus realmente falou comigo, eu preciso de outra pessoa para falar? Hã? Então, quando Deus fala com você, você fica com a palavra dele? Você fica com a direção dele? Não, o que ele mandou eu fazer? Qual foi o impulso que ele me deu? É esse? Então não tem porquê de eu ficar correndo, ficar pedindo opinião para 2, 3, 4. Ai, Senhor, me confirma mais algo aqui, porque eu não tenho certeza. Não, quem foi que falou para eu fazer? Deus. Então tá feito, eu vou fazer. E se ele me mandou fazer é porque eu vou ter vitória. Se ele está falando na palavra, diga comigo que ele declarou: haja luz. E ele viu a luz? A luz apareceu? A luz surgiu? E fez separação de luz e trevas? Fez ou não fez? Precisava haver essa separação? Então como você vai viver separado das trevas? Como você vai viver distante das trevas? Como que as trevas não vão ter mais poder sobre você? É quando a tua vida for tomada pela luz. Mas como? Se nem usar a palavra você não usa. Você só usa quando a coisa tá igual aqui a passagem, né? Havia trevas no meio do abismo. A pessoa já está à beira do abismo já. A pessoa já está tomada por uma situação aonde ou ela clama a Deus ou ela vai perecer. Não, meu filho, chega, acabou. Agora Deus vai te encontrar na viração do dia. Ele não vai mais perguntar: cadê você? Estou aqui, Senhor. Lembra do Samuel? Samuel! Samuel! E ele não reconhecia a voz do Senhor. Samuel! A última vez ele vira e fala: fala, que o teu servo ouve. Lembra disso? Deus, Ele quer nos encontrar em cada viração do dia, em cada início. Eu não estou falando que necessariamente tem que ser, para nós, né, brasileiros, tem que ser meia-noite. Mas a partir do momento que você acordou, você estabeleceu o seu horário para acordar, para falar com Deus, para buscar a Deus. Ao abrir os olhos, Deus quer encontrar você falando com quem? Buscando a quem? Buscando verdadeiramente a Ele. Então, com a mão no teu coração, com seus olhos fechados, para agora. Toma uma decisão. Toma uma decisão que você entendeu que você não pode mais se distanciar do Senhor. Fala para Deus: Senhor, eu quero terminar bem. Eu vou terminar bem. Eu não vou terminar 2025 do mesmo jeito. E a primeira coisa que eu vou fazer é atrair a presença do Senhor de volta para a minha vida. Eu vou atrair a comunhão. Eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero esse relacionamento. Eu vou me desconectar de tudo aquilo que eu vivo mais conectado, com o celular, com rede social, com tantas coisas que eu tenho. Eu sei que eu não preciso disso. Eu sei que isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o meu relacionamento com o Senhor. É a minha comunhão com o Senhor. É a palavra voltar a falar comigo. É a palavra voltar a me fortalecer. É a palavra voltar a entrar no fundo do meu coração. Escondi tua palavra no fundo do meu coração para eu não pecar contra ti. Eu preciso da palavra no fundo do meu coração.
Deus prometeu domingo que, assim como Daniel, ele saiu ileso da cova dos leões. Deus quer tirar você da cova dos leões. Deus quer fechar a boca dos leões. Deus, Ele quer te promover. Deus, Ele quer te honrar. Mas para isso, você tem que lembrar o que o próprio Dário, ele disse: Daniel, será que o teu Deus, a quem você serve a Ele continuamente, diga, serve a Ele continuamente, diga continuamente, diga continuamente, diga, é uma comunhão contínua, é uma intimidade contínua, diga, é um fogo do Espírito que não se apaga, diga, é uma candeia, diga que não falta azeite, diga, eu vou ter com Deus uma comunhão contínua. O Deus a quem você serve continuamente, continuamente, como pregamos há um tempo atrás, sempre, sempre, é o poder do todo dia eu estou buscando, todo dia eu estou dependendo, todo dia eu estou declarando, todo dia eu estou agindo na minha fé, todos os dias eu estou dando condições a Deus. Josafá só venceu aquela guerra, só derrotou aquele inimigo, porque a primeira coisa que ele fez, que homem inteligente, que homem sábio, que homem de visão, que homem que entendeu o que funciona de verdade, é buscar a Deus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, porque quando uma pessoa ela está na Tua presença, o inimigo não toca, o inimigo não vence, o inimigo não prevalece, as portas do inferno não podem derrotar quem está na presença de Deus. Não pode. Não pode. Ó Deus, eu apresento agora o propósito dela da mudança. E eu creio, meu Pai, eu creio nessas mudanças. Eu creio que essas 3 ou mais coisas, ela não vai levar para 2026. Ela não vai, porque o que define o ano dela, o que vai ser definidor na vida dela, o que vai atrair esse favor, o que vai atrair essa solução, o que vai atrair essa vitória, o que vai atrair esse milagre, é a decisão que ela tomou. Eu quero Deus. Não, eu quero Deus. Não, eu quero a presença de Deus. Não, eu quero comunhão com Deus. Não, eu quero agradar a Deus. Não, eu quero a minha vida alinhada com Deus. Eu não aceito mais nada fora do lugar. Eu não aceito mais essas pendências da minha vida, Senhor. Eu não aceito. Isso não vai mais me acompanhar. Isso não vai mais roubar a minha vida. Eu não vou mais ser atraído pela criação. Eu não vou ficar deslumbrado com a criação. Ei, com a mão no coração, quantos que ficam mais deslumbrados com o carro que tem? Quantos que ficam mais deslumbrados porque tem um talento? Quantos que ficam mais deslumbrados porque conhecem fulano, conhecem cicrano? Quantos que ficam, muitas vezes, dominados pela vaidade, pelo ego, preocupados com o status, preocupados com quem... porque eu tenho as minhas conexões, porque eu conheço fulano, cicrano, beltrano, porque esse aqui pode fazer isso por mim. E o que Deus pode fazer por você? Não, porque eu tenho o meu amigo médico. Mas quem é o médico dos médicos? Não, porque sabe, agora eu estou ganhando um dinheiro e o meu dinheiro está rendendo. Nada rende mais na nossa vida, nada flui melhor na nossa vida do que a comunhão com Ele. A Bíblia diz, se nós hoje obedecermos aos mandamentos que hoje Ele nos ordena, diga comigo, as bênçãos virão sobre nós e nos acompanharão.
Diga: as bênçãos não vão se desligar de nós. Diga: elas não vão nos deixar. Diga comigo: e elas não nos deixam porque eu não deixei de obedecer, porque eu não deixei de agradar a Deus, porque eu não deixei o Senhor, porque a coisa mais importante é a presença dEle. Eu quero a presença dEle na minha vida. Eu quero, como diz a canção, arde, Jesus, não se apaga. Eu não quero que esse fogo apague. Eu quero queimar, eu quero ser queimado pelo Espírito, eu quero ser queimado pela presença de Deus, eu quero ser cheio dEle. É isso que eu quero, ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito, ser cheio de um fogo que talvez ainda eu não conheço, eu não tive essa experiência, eu não experimentei. Pode observar, tem pessoas que elas ficam deslumbradas. É porque eu viajei para o país tal, porque eu fui para lugares tais, porque eu comi uma comida caríssima no lugar tal. Nem a Bíblia ela não tem para se alimentar da palavra. Ela gastou dinheiro com tudo, ela só não usou o dinheiro dela para investir numa Bíblia. Ela gastou o dinheiro dela com tantas coisas. A única coisa que ela não usou ainda é o dinheiro dela para salvar mais almas. Sabe, para de perder seu tempo, de ficar deslumbrado com as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem vai ficar para quem? Você que gosta, é porque minha bolsa, porque meu sapato, porque minha roupa de marca, porque olha, porque para, loucos, hoje, tudo que você tem, se você morrer, vai ficar para quem? Você não vai levar nada disso. Você não vai levar nada disso. A única coisa que você vê Davi preocupado quando ele tinha desagradado a Deus é que ele não aceitava negociar a presença de Deus. Ele não aceitou ficar sem ela. Então, se eu tiver que abrir mão de tudo que eu recebi de Deus para ter a presença de Deus de volta, diga comigo, Davi aceitava, diga, ser aquela ovelha, aquele membro, diga que se batizaria de novo, que aceitaria Jesus Cristo novamente, diga, e começaria uma nova jornada com o Senhor. Diga, ainda que ele não tivesse nada do que ele tinha alcançado, diga, mas o maior prazer dele era saber que ele estava bem com Deus. Será que é isso que existe aí dentro de você? Porque tem gente que quando acontece algo que dá errado no financeiro dele, ou não acontece como ele ou ela espera, aquilo já mexe com ele, mexe com ela, perde noites de sono, perde a paz, perde a alegria, pensa em parar, pensa em desistir. O que vai ser da minha vida? Quem está no controle da sua vida é Deus. Não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. Ele está no controle de tudo. E a hora que Ele quiser, Ele faz, sabe o que? Ele toca pessoas, Ele move pessoas. Ele alimentou Elias com corvo. Ele botou Elias na porta de uma cidade onde uma mulher estava buscando 2 gravetos, com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha.
ela já ia morrer depois de alguns dias. E ele viveu algo incrível ali, porque ele também foi testado. Se ele ia confiar que Deus ia alimentar ele ou não. Então, em nome de Jesus, levanta aos céus o teu propósito. E fala para Deus: Senhor, eu quero glorificar teu nome, eu quero exaltar teu nome, eu quero terminar bem, eu não quero terminar esse ano da mesma forma, mas Senhor, eu quero deixar claro para o Senhor, em primeiro lugar, não é as bênçãos, eu preciso das bênçãos, eu quero as bênçãos, mas primeiro eu quero, Senhor, eu quero uma intimidade, eu quero uma comunhão, eu quero um relacionamento, eu quero te conhecer, eu quero te agradar, eu não quero em primeiro lugar aquilo que vai me afastar do Senhor, porque o Senhor sonda o meu coração e me conhece. O Senhor sabe muito bem que muitas vezes eu me perdi por causa de dinheiro, eu me perdi por causa de muito trabalho, eu me perdi por causa disso, por causa daquilo. O Senhor sabe que eu me afastei, o Senhor sabe que eu parei de vir à igreja, o Senhor sabe que muitas vezes eu tomei rumos errados, porque eu priorizei outras coisas, mas agora acabou. Na viração do dia o Senhor vai me encontrar lá. Na viração do dia eu vou estar lá. E quando o Senhor perguntar: aonde é que você está, meu filho? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai. Eu estou aqui para ter comunhão, para ter intimidade com o Senhor. Aonde é que você está, meu filho? Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua presença, porque o que o Senhor abençoar, abençoado será. O que Deus abençoar, abençoado será. O que Deus abençoar, abençoado será. Diga comigo: não é o que eu faço que muda a minha vida. Diga: mas é o quanto eu permaneço obedecendo a Ele, agradando a Ele, é o que muda a minha vida. Então você vai decidir que a partir de hoje você vai obedecer às ordens simples. E tudo aquilo que está faltando, obediência às ordens simples, você vai ajustar, você vai organizar. Você parou de ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia a partir de hoje. Você parou de ouvir o programa, Mudança de Vida, você vai voltar a ouvir o programa a partir de hoje. Amém? Sim, você vai voltar. É que não está dando muito tempo. Dá. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito, a gente arruma tempo. A gente se organiza. Para de tirar da parte mais importante, que é a parte espiritual. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estende as tuas mãos para a direção de onde você precisa que Deus haja lá. E fala para Deus: Senhor, visita esse lugar. Envia teus anjos lá agora. Dá uma ordem agora, Senhor. Vai lá, Senhor. Vai lá agora, muda. Meu Deus, eu declaro que basta uma ordem tua, basta uma ordem. Tudo que está fora de ordem vai ser colocado em ordem. Tudo que está fora de ordem vai ser colocado em ordem. Dá uma ordem agora, Senhor. Dá uma ordem agora, Senhor. Libera agora, meu Pai, a minha vitória. Libera agora a minha bênção. Libera agora o que eu preciso. Eu declaro: visita lá agora, Senhor. Age lá agora, meu Pai. Me favoreça, me responda, me abençoa, me dá essa vitória no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Agora dê as mãos para quem está do seu lado e vamos fazer a oração da concordância. Ó meu Pai, nós oramos e concordamos com cada oração, cada clamor, cada pedido, cada vida que está orando e declarando: eu não vou levar. 2026 é um tempo novo, é um tempo, meu Pai, completamente diferente na minha vida. E esses problemas velhos, esses mesmos problemas, esse outro velho, ele vai ficar em 2025. Eu não serei mais um outro velho, eu não caminharei mais da mesma forma. Eu declaro: a minha vida espiritual está sofrendo uma mudança a partir de agora, no nome de Jesus.
Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. E eu declaro junto com você, diga comigo, Senhor, eu ligo aqui na terra cada oração para que seja ligada nos céus. Diga aí, a partir de agora, o Senhor vai me encontrar na viração do dia. Diga a cada nova viração, diga, eu sei que o Senhor vai estar me esperando e eu vou estar lá. Diga, para ter a nossa comunhão diária. Diga, e eu sei que é isso que vai transformar, que vai mudar, que vai restaurar. Diga, que vai levar a minha vida a viver uma aceleração. Diga, nos processos. Digo que demoraria 30 anos, 20 anos, 10 anos. Diga, ainda nesse ano. Diga, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Você vai viver. Então, ainda de mãos dadas, fala o que vai acontecer por esses dias então. Fala de mãos dadas ainda. O que vai acontecer por esses dias? Vamos, com força. Porque você vai cantar antes de ver. 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 Você vai declarar. Você vai declarar. Isso aqui vai acontecer. Vamos, dá uma ordem aí agora. Dá uma ordem aí agora. Em nome de Jesus. Isso aqui vai acontecer na minha vida. Hoje. Vai acontecer hoje. Vai acontecer essa semana. Vai acontecer nesse final de semana. Vai acontecer nesse mês. Se você não abrir a boca, não vai acontecer nada. Se você não abrir a boca, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você está me ouvindo falar e você não vai ver nada. Não vai viver nada. Mas se você declarar, vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.